Boa noite a todos. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero já colocar em oração e vamos ler a palavra hoje. Êxodo 20. E é uma palavra que eu já preguei há muito tempo, preguei várias vezes. Eu não vejo católico pregando Êxodo 20 e vocês vão ter a oportunidade de ver. Êxodo 20, a partir do versículo 4 até o 6. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima. Desculpa, gente, eu tô. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vinga a iniquidade, que dos pais e dos filhos, mas estou ficando cego, mas netos e nos bisnetos daquele que odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que amam e aguardam os seus mandamentos. Irmãos, desculpa, eu estou ficando velho, já a visão não está enxergando mais. Mas o Senhor fala que não farás esculturas, não é? Nenhum lhe prestarás culto. Irmãos, aí, às vezes, algumas pessoas falam, católico é idólatra. Eu queria perguntar, o que é idolatria? Aí alguns falam assim, idolatria é adorar a imagem. Eu falei, não. Idolatria, para você entender exatamente o que é o pecado contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem comete esse pecado, comete idolatria. Não tem muito a ver com isso aqui. Ou melhor, tenha, né? Como nós podemos centrar realmente idolatria? Não é? Tudo que você põe como principal, tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, é idolatria. Veja um exemplo, por exemplo. O povo de Israel, eles caminhavam pelo deserto. Enquanto Moisés estava à frente, eles seguiam ao Deus de Israel. Deus era o Senhor do povo hebreu, enquanto eles caminhavam no deserto. Mas a partir do momento que Moisés subiu no monte para orar, e naquele dia que ele orou, ele começou a demorar para voltar, e demorou bastante, o povo começou em cima de Arão, nós queremos um outro Deus. E em cima de Arão, e Arão pegou e fez um bezerro de ouro. Os únicos que foram contra foi Josué e Caleb, certo? E eles ficaram fora do acampamento. E justamente Josué e Caleb, por serem obedientes a Deus, foi o único de todo o povo hebreu que saiu do Egito e chegou na Terra Prometida. Durante essa passagem de 40 anos, todo o povo foi se mudando. Morreram todos os outros e foram nascendo novos pretendentes para chegar à Terra Prometida. Só Josué e Caleb saíram do Egito e chegaram à Terra Prometida. Só que a partir do momento que Arão faz o bezerro de ouro, aquele povo tira os olhares de Jesus, tira os olhares de Deus e coloca no bezerro. Eles
deixam de seguir a Deus. Deus já não é mais o centro, Deus já não é mais o primeiro. E o bezerro se torna o primeiro. Isso é idolatria. É tirar Deus do centro. Dentro da nossa igreja, Jesus é o único Senhor e Salvador. Não há outro Senhor. Dentro da igreja católica. A igreja católica, no caso, ela cultua as pessoas que tiveram uma vida diferenciada na fé. Isso todas as igrejas fazem. Porque tem pastores que pastoreiam aquelas ovelhas que morrem e são lembrados também por aquelas pessoas. Isso é bíblico. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No fundo, todas as pessoas que nós admiramos a forma de amar a Deus. E isso se coloca, não é, diante dessa situação. Tirar Deus do centro, tirar Deus da prioridade. A partir do momento que os nossos olhares já não olham mais para Deus, nós colocamos Deus em segundo plano. Isso quase todo mundo faz, viu? Você faz. Quando você deixa de ir na igreja para jogar futebol. Futebol está sendo sua primeira opção. Gente que adora político, gente que adora jogador de futebol, gente que adora a sua própria roupa. Quando você se coloca, qualquer coisa que você faz, deixando Deus de lado e priorizando outra coisa, é uma idolatria. Porque aquilo está tomando o primeiro lugar na sua vida. Tomar o primeiro lugar significa Deus tem que ser o primeiro lugar sempre. Agora, com relação, né, à igreja, os santos que tem dentro da igreja, eles não ocupam o primeiro lugar. Nunca, jamais. Maria, mãe de Deus, ela tem um papel importante, não só dentro da igreja, mas dentro da salvação. Ela foi a porta para que Jesus viesse. Mas ela não é Jesus. Jesus é o único Senhor e Salvador. Não há outro Senhor e Salvador. Então, nós temos esse caminho. Só que temos um caminho, por exemplo, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos que o caminho para Deus Pai é Deus Filho, é Jesus. Mas lá em Bodas de Caná, quando vemos Jesus transformando água em vinho, nós vimos a sua mãe interceder, pedir por ele. Então nós temos dentro do nosso coração a intercessão de Maria junto ao Filho e o Filho junto ao Pai. Isso sim, mas sabemos que o grande centro da igreja sempre foi e sempre será Pai, Filho e Espírito Santo. E o nosso anúncio é o Deus Filho, é Jesus. Que o Pai exaltou acima de todos os céus. E quem envia o Espírito Santo é Jesus. Ele envia o Espírito Santo. E ele envia o Espírito Santo para quê? O Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para anunciar Jesus. Ele é o centro. Ele é o Senhor. Então, quando nós admiramos um pregador, isso nada mais é do que a gente entender que aquela pessoa é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que vive a graça de Deus. Eu admiro, assim como os santos. Quando vemos a história bíblica, eu, por exemplo, tenho uma predileção pelo apóstolo João. Posso até explicar o porquê. Eu tenho uma predileção por João justamente por ele ser o discípulo amado, querido de Jesus. Tá vendo? Sempre tem Jesus. E a gente vê, João era o mais jovem de todos os apóstolos. E ele era o discípulo amado. Veja que Jesus entrega a Pedro a igreja. Toma, Pedro, sobre essa pedra, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a igreja. Só que duas pessoas só Jesus entregou a Pedro, a igreja, e entregou a mãe a João.
Dizem que João era irmão de Jesus. Não, Jesus é filho de Deus. Na salvação ele não tem como ele ter parentes assim, como irmãos. Ele tem a mãe e tem primos, tias. Até porque Jesus é filho de José. João é filho de Zebedeu. Tiago e João são filhos de Zebedeu. Só que Jesus tinha uma predileção. Por isso que Jesus chama cada um de nós de... Ensinou a nós chamar Deus de Pai e chama-nos nós de irmãos. Por quê? Pelo carinho, pela humanidade. Assim, nós podemos ver, né, todo o carinho de Deus para com a igreja e para com o apóstolo. Então, João foi aquele que Jesus entregou a mãe. E por que também Jesus entregou a mãe a João? Porque João foi o único fiel. Quando ele estava ali aos pés da cruz. Porque Jesus viu o único apóstolo que ficou aos pés da cruz. Porque os outros 10 sumiram. Porque um se enforcou, né? Ficaram João e mais 10. Os outros 10 sumiram com medo. João, jovenzinho, ali aos pés da cruz, talvez com medo também, mas não abandonou Jesus. Por isso ele era o discípulo amado. Ele era diferenciado. E Jesus o acolheu. Assim, não é? Quando colocou essa questão. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. A partir de agora, João pega e a leva para casa, para cuidar de Maria. Porque é a preocupação de Jesus na cruz, morrendo. A preocupação dele, quem vai cuidar da minha mãe? João, sua obrigação. Tanto que todos os outros apóstolos foram mártires. Só João morreu na velhice. Deus até poupou João dessa morte. Isso não quer dizer que João foi menos do que os outros. João morreu na ilha de Patmos, ainda velho já, onde ele escreveu primeira, segunda, terceira epístola de João e o Apocalipse. E João, quando a mulher vem e fala, eu vi o Senhor. Ele foi o primeiro que correu para o túmulo. Chegou lá e Pedro saiu, veinho, ficou para trás. A hora que ele chegou, parou na frente do túmulo. Esperou Pedro entrar, porque Jesus o consagrou líder, o chefe da igreja. Então ele para na porta do sepulcro, Pedro entra e ele entra atrás. Só os dois foram, tá? Pedro e João. A gente vê. É por isso que eu tenho predileção por João. Por isso que eu gosto do apóstolo João. Isso não me coloca ele na frente de Jesus. Pelo contrário, mostra a obediência dele por Jesus. Isso me faz amar esse profeta tanto. Mostra a submissão a Jesus. Obediência, submissão. Carinho por Jesus. Por isso ele é o discípulo amado. Assim também, não é? Vários e vários outros são dignos de serem admirados. Assim como Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sigo esse mandamento, essa ordem de Paulo. Paulo fala, me imitem, mas imitem aquilo que eu tenho como cristão. Imitem, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, imita aquilo que eu faço de Cristo. São esses homens que nós sabemos que são homens, que são carnais, que são pecadores. Paulo queria matar cristão. Todos, se a gente procurar alguma coisinha, a gente vai achar um pecadinho deles. Paulo queria matar cristão. Até um dia que ele cai do cavalo, perde a visão. E ali, quando ele recobra a visão, ele recobra também uma outra mentalidade, uma outra visão de mundo. Assim, quando nós lemos a palavra e vimos que Deus precisou de pessoas para que o seu reino seguisse adiante. E continua sendo assim.
Eu, você, todos nós. Nós buscamos, sim, ser como Cristo. É difícil. Cristo é perfeito, nós não somos. Mas sim, como Paulo falou, sede meus imitadores. Ou seja, sede imitadores de Cristo. Quando a gente cair, levanta, peça perdão, volta novamente. Confia no Senhor. Buscar santidade é luta, é insistência. E entender que essa busca só acaba quando a gente morrer. Todos os dias temos que buscar santidade. Todos os dias nós cometemos pecado. Todos os dias o mundo vem, Satanás vem nos tentar. Então é essa luta. E muitos homens fizeram isso. E são vistos pelos seus feitos religiosos. Pelos seus feitos de buscar aquilo que Deus quer que eles sejam. Isso nos traz admiração. Eu prefiro ser devoto de um santo, como, por exemplo, São João, apóstolo, que eu falei. São José, pai de Jesus, é outro que eu admiro, né, por ser sido escolhido. O pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus. Porque o pai é o Altíssimo. É outro que eu admiro. Eu prefiro ser devoto de um santo do que ter ídolo como um cantor, ou como muitas pessoas têm, até mesmo cantores evangélicos, muitas pessoas admiram e às vezes até adoram. Então, eu prefiro ter uma pessoa santa, que viveu uma vida santa, e que nós sabemos, porque quando eu admiro essa pessoa, eu estou admirando o próprio Cristo. Afinal, a palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando as pessoas têm que olhar para mim e ver a face do Cristo, assim como eu tenho que olhar para as pessoas e ver um Cristo em cada uma. Porque é assim que somos. Então, quando admiramos os santos, nós também temos essa admiração. Por quê? Porque eles tiveram uma vida diferente. E eles são novos Cristos. Mas eles não são Cristo. Isso nós sabemos, temos consciência disso. Mas nós admiramos. Aqui diz não prestar culto. E outra coisa também, essa palavra ela foi escrita numa época onde as pessoas eram verdadeiramente idólatras. Porque logo depois, um pouco para Salomão, Deus pediu para fazer o templo e construir estátuas de leões e tudo mais. A próprio cajado de Moisés se transformou numa serpente. E ele falou, olha para aquela serpente, quem olhar vai ser curado. Ou seja, isso veio depois de Êxodo. Embora Moisés também, a história de Moisés é em Êxodo. Aliás, essa da serpente veio antes, no caso, né, de Moisés. Ele estava ainda no Egito. Mas olha, a época que o Senhor, em Êxodo 20, ele cita essa passagem, é uma passagem onde as pessoas estavam na idolatria. O povo egípcio era um povo idólatra, um povo politeísta. Então era necessário que Deus, quando ele colocou os mandamentos, o primeiro e mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso, quem transgride esse pecado, comete idolatria. Esse é o primeiro. Então havia uma preocupação pela forma que o povo, sim, era idólatra. Eles tinham as imagens como deuses. Astarte, não me lembro de Astarte, deve ter outros deuses também, do Egito, não é? Ísis, né? Tinha o Horus, né? Então, eles tinham vários deuses. E Deus chegou para Moisés, porque o povo escolhido, que era o povo hebreu,
Adorarás somente o Senhor teu Deus, só Ele prestará cultos. Então, era necessário que existissem leis duras, porque o povo estava propenso a ser idólatra. A partir do momento que Moisés saiu do acampamento, eles já fizeram o bezerro de ouro. Foi aonde Moisés volta com os mandamentos, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Os santos da Igreja Católica são pessoas secundárias que levaram a fé através de Jesus, através do Espírito Santo, foram conduzidas pelo Espírito Santo. Então, esta é a grande realidade de como a questão da verdadeira idolatria. Às vezes, pode ser que existem católicos idólatras. Podem ser. E o erro está na omissão da catequese, de ensinar verdadeiramente que as pessoas precisam entender que só há um Deus. Uma vez eu estava na missa, estava sentado, passou duas moças. Não, tinham duas moças, quer dizer, sentadas do lado de cá, e tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida do lado de cá. Veio uma primeiro, passou na frente do Santíssimo, fez um negócio assim rápido, assim, parecia uma assombração, se ajoelhou na frente de Nossa Senhora Aparecida, o Santíssimo ali. Voltou, fez a mesma coisa, a outra veio, fez a mesma coisa. É falta de conhecimento. Era no Santíssimo que eles tinham que se ajoelhar. Ali está o Santo dos Santos. Não é? Então, esta grande realidade que as pessoas precisam entender. A Igreja Católica tem só um Deus e Senhor, Jesus Cristo. Ele é o centro da Igreja. Tudo, a Igreja foi feita para Ele, por Ele e para Ele. E com Ele. E assim, a Igreja é justamente assim. A primeira pessoa, a única pessoa que ocupa o centro. A primeira de todas é Cristo, não tem de outro jeito. É por Ele que a Igreja existe. Se existem santos, é por Jesus que os santos existem. E vou além. A Igreja cultua a imagem de santos, pessoas que tiveram uma fé irrepreensível na presença de Deus. Mas eu quero ir além. Nós somos santos também. A definição de santos, eu acho que eu vi várias definições, mas a que mais me agrada são as pessoas separadas por Deus pelo batismo. A pessoa que recebeu o batismo, ela é chamada à santidade. Se você é batizado, você é chamado à santidade. Então você é um santo. Só que os santos de altar são os santos cultuados pela igreja por ter uma vida irrepreensível diante de Deus. Mas todos nós somos chamados. O nosso chamado é o chamado para a santidade. Então nós também somos santos. Só que, como nós vivemos a nossa vida, cada um é responsável pela sua, não é? Eu tenho tentado, lutado contra o pecado e não é fácil. Mas eu quero dizer, sempre na presença de Deus. A grande realidade é essa. O centro, o Senhor dos Senhores é Jesus Cristo. E só a Ele a igreja presta culto. Só a Ele a adoração. Depois da missa, o Santíssimo é colocado na frente e as pessoas adoram. Que é bíblico. Lucas 22, 19, se eu não me engano. Fazer isso em memória de mim. Então, é isso que nós fazemos. A partir do momento que a gente participa da Santa Ceia, por exemplo, no dia de quinta-feira, o Senhor é colocado, exposto. Ou então também, nos outros dias,
Quando participamos da ceia, comungamos junto de Deus. Este que nós adoramos, que prestamos culto. Ele é o nosso Deus e Senhor. E que poderia falar muito sobre isso ainda. Tem muitas coisas. Mas de repente fica para uma outra pregação. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz e até a próxima pregação e oração. Um abraço.